Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Bom dia, a palavra de Deus nessa manhã está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o verso 12, na carta escrita à igreja em Pérgamo, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanecestes fiel ao meu nome, e não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo nos dias de Antipas, minha leal testemunha, meu fiel servo, que foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Querido, entre as cartas de Jesus Cristo, mandada ao apóstolo João para advertir a igreja nos últimos dias, a terceira carta para Pérgamo, ela é muito especial, ela é muito forte nessa manhã. E a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: o Senhor olha para a igreja de Pérgamo e manda João escrever, diz: olha, escreve a Pérgamo, e diz que eu conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás, e apesar de tudo isso, eles ainda permanecem fiel ao meu nome. O que tinha em Pérgamo? A tradição diz que lá estavam os templos dos deuses Dionísio, Acera, Cleópatra, Diana e muitos outros, Zeus e muitos outros deuses. Então a igreja ela era sufocada, porque a adoração, o paganismo era muito forte em Pérgamo. As pessoas, os crentes no Senhor tinham dificuldade de congregar com tanto assédio, com tanto convite, com tanta perturbação do lado contrário. Então existia um trono de Satanás instaurado na cidade de Pérgamo. E o Senhor olha para os crentes e diz: parabéns, vocês estão lutando, vocês estão tentando, vocês estão insistindo, mesmo nesse lugar aonde Satanás habita. Perceba que o Senhor ele começa fazendo uma admoestação, mas em seguida ele faz uma observação e ele diz: olha, tenho algo contra vocês. O Senhor Jesus Cristo ele é um Deus que corrige. O Senhor Jesus Cristo ele é um Deus que exorta. O Senhor Jesus Cristo ele é um Deus que ele é especialista em sugerir você um alinhamento, uma nova história, um novo pensamento. Ele diz: olha, eu tenho contra ti umas coisas. Há alguns dentro da igreja de Pérgamo que não estão sendo seduzidos pelos deuses aí, que não estão atraídos pelos deuses pagãos, mas mantém uma doutrina infeliz dentro da igreja. O Senhor também parabeniza Pérgamo, porque eles viram Antipas. Segundo a tradição, Antipas foi o primeiro mártir a ser morto por amor a Jesus Cristo na Ásia. Sabe como que mataram Antipas? Colocaram um caldeirão de azeite fervente e cozinharam vivo o servo do Senhor. Mesmo diante de tudo isso, os crentes ainda continuaram seguindo, não se intimidaram com a opressão de Satanás, acreditavam que o Senhor era com eles, mas o Senhor olha e diz: parabéns por tudo isso, mas eu preciso dizer que há crente dentro da igreja que está vivendo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Quem que era Balaão, queridos? Balaão era um profeta que foi vendido. Perceba que Balaão ele servia ao Senhor, mas ele também servia ao dinheiro. Então por que essa colocação nessa manhã para mim e para a tua vida? Há crentes dentro da igreja que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? A doutrina, os seguidores de Balaão dentro da igreja são aqueles que amam o prêmio do dinheiro. Os seguidores de Balaão dentro da igreja são aqueles que ama, que são vocacionados por dinheiro. Perceba que tem crente do seu lado, que é seu amigo, que diz que é irmão em Cristo, mas se você mete a mão no seu bolso, se deve e se tem dificuldade de resolver, não quer saber se você está em uma situação difícil, ou seja, igreja destituída de poder, congregações onde o amor já não existe, tem os balaonitas que amam o prêmio do dinheiro de uma forma tão grande que estão virando até cafetão como Balaão foi. Balaão foi cafetão. Balaão seduziu as mulheres midianitas, ou instruiu as mulheres midianitas a seduzir os israelitas em troca de dinheiro. Está cheio de crente dentro da igreja que diz que quer ver Jesus voltar, que diz que ama o Senhor Jesus, mas ama muito mais o prêmio do dinheiro. É fácil você ver crente que tem um carro novo e que vai uma viagem no carro dos outros, ou vai a pé, ou coloca um carro para não gastar aquele bem material. Sabe, é fácil você ver dentro da igreja crentes que diz que ama Jesus, mas segue a doutrina de Balaão, porque essas pessoas
adoram o dinheiro de uma forma tão grande que anda agiotando dentro da igreja, explorando os irmãos, explorando as pessoas. Isso não combina com o cristianismo. Tem crente dentro da igreja, os balaonitas, que estão juntando as bananas para outros comerem, porque se esquece que a vida tem um prazo de validade, se esquece que os dias são pequenos e que a vida passa, mas amam tanto o dinheiro que vai deixar tudo aí para o governo, porque ainda não estão amando o santo evangelho. Isso é grave. Sabe a história do camarada da banana? Disse que ele ia com um cacho de banana lindo, mas a fome batia e ele tirava a casca, comia a casca e juntava a banana. E foi no caminho todo, e dias, mas ele queria a banana, ele tinha um projeto para a banana, mas só comia a casca. E ele ficou fraco, morreu no meio do caminho. Passou um outro perambulando que não tinha compromisso com nada, deixou a banana toda descascada e comeu. Sabe, os balaonitas dentro da igreja estão fazendo isso, estão acumulando tesouro nos últimos dias. Deus não é contra você ter dinheiro, mas isso é ruim quando está em primeiro plano. Você precisa primeiro buscar a Deus, e se Ele quiser que você tenha uma mansão, Ele vai te dar. Se Ele quiser que você tenha um carro novo, Ele vai te dar. Se Ele quiser que você tenha uma fazenda, Ele vai te dar. Mas primeiro honra ao teu Deus e sai da tribo de Balaão. O Senhor adverte a igreja em Pérgamo, e essa mensagem é para você nessa manhã, sobre os adébitos de Balaão. E ele faz uma outra recomendação também, ele fala que há uns que seguem a doutrina de Nicolau. Você se lembra de Nicolau? Nicolau foi escolhido em Jerusalém entre os 7 diáconos. Estevão, que foi martirizado por amor a Cristo, e Nicolau. Todos foram consagrados, todos foram ungidos, todos tinham poder. Estevão honrou a Deus, Nicolau honrou a carne. Sabe qual era a doutrina de Nicolau dentro da igreja? O que ele implantava? Ele olhava para o irmãozinho que se masturbava e dizia, não tem problema não, pode continuar se masturbando, os atos da carne não afetam a pureza da alma. Nicolau olhava para os irmãozinhos que adulteravam com a outra irmã, ou que era atraído na rua, flertando com as mulheres, dizia, não esquenta a cabeça, os atos da carne não afetam a pureza da alma. Implantou uma doutrina miserável, e os crentes em Pérgamo, assim como eu e você, estamos vivendo isso. Dentro da igreja hoje do século XXI, há muitos nicolaítas, irmãs cheias de espírito de pombagira, que colocam uma calça rachada, uma blusa decotada, tomara que caia, sai no meio da sociedade, levando homens a pecarem, sendo instrumento de Satanás, com roupa de prostituta, e no sábado, no domingo e nas quartas-feiras estão dentro da igreja dizendo, aleluia, Deus é bom, quando na verdade não estão convertidas. Muitos homens e mulheres de Deus estão caindo, porque instrumentos de Satanás estão sendo implantados dentro da igreja para levar pessoas ao pecado. Para de viver na tribo de Nicolau. Para de ficar por aí dizendo que não tem problema porque eu fico na novela e isso não vai me levar pro inferno. Não vai te levar no inferno mesmo não, porque tu já está indo para a novela, porque já está vivendo no terreno encantado do diabo. Ah, mas a roupa não salva ninguém. Você está certinha, querida, mas um salvo não veste qualquer roupa. Ah, mas o futebol não leva ninguém para o inferno. Você está correto. Mas um salvo no Senhor, ele vai ler salmos, ele vai cantar hinos, ele vai para o joelho, ele vai para o jejum, ele não fica gritando gol, eufórico, miserável diante de um time de futebol, e quando entra dentro da igreja tem dificuldade de dar um glória a Deus, tem dificuldade de dar um aleluia, um monte de ossos secos, mortos dentro da igreja. É muito ativo nas coisas externas, mas dentro da igreja é morto espiritual. Sai da tribo de Nicolau, converte o teu coração ao Senhor, porque Ele vai voltar e precisa te levar para o céu. O Senhor tem uma promessa para os vencedores, Ele diz, ao vencedor dá-lhe-ei do maná escondido, e dá-lhe também uma pedrinha branca, e nessa pedrinha é escrita um novo nome. Sabe como se usava a pedra branca no passado? Quando o escravo alcançava a alforria, o juiz exibia uma pedra branca ou uma pedra preta. Se ele exibisse a branca, significava que o escravo estava livre. Se exibisse a preta, significava que o homem continuava escravo. Deus te mostra uma pedrinha branca, Ele diz, eu te darei uma pedrinha branca, e nessa pedra é escrita um novo nome. Sabe, queridos, uma pedra branca era usada também na sociedade do passado. As pessoas visitavam a casa de outras, e ao visitante ir embora, o dono da casa pegava uma pedra branca, quebrava no meio, dava metade para o visitante, e ele dizia o seguinte, se algum dia você ou algum parente seu vier nessas redondezas, peça que traga essa pedrinha branca. Ao chegar na minha casa, encaixaremos a minha metade na outra metade. Ele será bem recebido em minha casa. A pedra branca
É um sinal que Jesus diz que você terá um lugar na sua mesa. A pedra branca é um convite de Jesus Cristo, a premiação para aqueles que alcançarem e que ceiarem, que receberem a colação de grau na cidade celestial. Nós temos uma vida com prazo de validade, os dias se passam igual um rio correndo e nós acabamos. Não tem mais lugar para nicolaítas, não tem mais lugar para balaonitas, não tem mais lugar para carnalidade. Precisamos se converter, precisamos olhar para Jesus, precisamos parar de ser conhecidos aí como a igreja da lei e sermos conhecidos como a igreja do amor, a igreja que ama, a igreja que perdoa, a igreja que dissimula, a igreja que anda a segunda milha, a igreja que acolhe, a igreja que recebe. Crente, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte para a glória do nome do Senhor. Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. A vida é um problema, a vida é uma questão e o amor é a resposta. Creia nisso, acredite nisso e lembre-se, a certeza conduz à vitória, mas a incerteza conduz à derrota. Por favor, não tenha dúvida que Deus te ama e que é real essa palavra e que Ele quer trabalhar na tua vida. Amém.